Vamos mostrar aqui nesse vídeo como que ficou as avaliações pós-vendas, tá? Como que funciona essa questão? Funciona da seguinte forma: toda ordem de serviço que for fechada, que for finalizada, ela gera uma necessidade de avaliação, tá? Então eu vou começar criando uma ordem de serviço aqui. Vou vir aqui gerar documento. Vou procurar aqui pela SimWeb. Vou criar aqui para SimWeb uma ordem para teste, gerar um OS. Vou criar um OS comum aqui e já retorno. Pronto, terminei de preencher. Vou clicar em gerar esta OS. Ok, gerei um OS aqui. E vou clicar em gerar novamente, tá? Preencher novamente. Pronto. Vou criar OS. Já criei duas OS, tá? Então já tenho duas OS pendentes. Tá? Agora vamos acessar essa OS aqui. Eu vou fechar uma pelo sistema web e outra pelo acesso lá pelo smartphone, tá bom? Então eu vou vir aqui em documentos aqui, vou vir aqui em documentos, vou buscar aqui por OS atendidas e não atendidas aqui. Vou pegar aqui a empresa Sim, vou clicar em OS não atendidas dela, para conseguir chegar bom. Aqui, ó. Eu tenho duas OS criadas, tá? Para Sim Soluções Web, tá certo? Então eu vou pegar essa primeira aqui e vou clicar em atender ela, tá? Antes de atender, vou mostrar o seguinte módulo aqui. Nós temos um outro menu aqui em cima, chamado pós-vendas. Esse menu ele tem dois submenus. Ele tem aqui, ó, avaliações pendentes, tá? Que é a avaliação que tem que ser preenchida, e tem avaliações enviadas, que são as avaliações já realizadas, tá bom? Então, se eu vim aqui em avaliações pendentes, tá? Vamos ver o quê? Que não tem nenhuma avaliação pendente. Por quê? Quando você fecha um OS, ela cria uma avaliação necessária de ser preenchida, tá? Então, eu não tenho avaliação pendente, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fechar um OS aqui, vou colocar qualquer informação aqui, vou colocar que foi gasto um produto, tá? Vou colocar aqui uma hora qualquer aqui, só para fechar isso daqui, uma observação qualquer, e vou fechar, vou fechar essa OS aqui. Pronto. Fechei essa OS, tá? Vou deixar continuar aqui. Fechei a OS e, logicamente, agora eu tenho o quê? Apenas uma OS pendente. Essa eu não vou atender por aqui, eu vou atender pelo smartphone, para a gente mostrar que das duas formas está funcionando. Agora eu vou vir em pós-vendas. Agora, se eu vir em avaliação pendente, veja, eu tenho uma necessidade de avaliação. Ou seja, cada OS fechado cria uma linha aqui para você vir aqui depois e fazer a sua avaliação, tá? Então, quais são as informações que traz em cada linha? Empresa, número da OS, data de execução que está da OS e a data de fechamento da OS. Sobre a OS só traz essa informação. Na segunda coluna, técnicos, vai trazer sempre o técnico que atendeu, tá? Sempre o técnico que atendeu, no caso, o técnico que foi direcionado, vai trazer aqui, tá? E eu posso deixar só esse técnico aqui, ou eu posso ainda assim trocar ele, tá? Vai trazer preenchido, mas você pode mudar, certo? E aí tem outro espaço para um técnico 2. Se lá só tem um técnico, deixa só um preenchido. Se lá foi o César e foi o técnico Alessandro, é só vir aqui informar qual foi o outro técnico. Mas não é obrigatório ter dois técnicos, mas um tem que informar, tá? Alguém tem que ter atendido, tá? Então, veja só, se eu deixo um técnico aqui e eu faço as minhas avaliações, pontualidade, cordialidade, prestatividade e uso de PI, para todos eles, por padrão, vem marcado como bom, e você tem aqui para trocar. Bom, ruim, regular, excelente, bom, ruim, irregular, excelente para todos, tá? Então eu vou colocar aqui foi ruim, cordialidade regular, eu vou colocar aqui prestatividade foi excelente, tá? E o uso de PI foi bom. E aqui, se eu fazer isso, o técnico não recebe essa avaliação. Se eu informar um segundo técnico, vou colocar aqui técnico Alessandro, ele também recebe essa avaliação, tá? Então veja só, os dois técnicos aqui recebem exatamente a mesma avaliação, tá? É a mesma avaliação. Essa ação é irreversível, tá? E não é editável. A avaliação
ela só entra no banco de dados. Ela não sai do banco de dados e ela não é alterada no banco de dados. Apenas avaliou, já foi. Avaliou uma vez, finalizou. Não retorna, não desfaz, não corrige, não altera. Tá bom? Então, não era excelente, era bom. Se avaliou, não tem como fazer mais, tá? É uma avaliação só. Ela não pode ter ela não pode ter uma via de duas mãos para evitar fraude, tá bom? Então, avaliação uma só, certo? Então, eu vou falar que nessa OS aqui, quem atendeu foi o técnico César, né? E o técnico Alessandro. Foi ele que atendeu essa avaliação, certo? Ele que atendeu essa avaliação. Eu vou criar aqui em avaliar. Aí pergunta se quer continuar. Confirma essa avaliação, é uma ação irreversível. Sim, continuar ou cancelar. Sim, eu quero continuar. Registro enviado com sucesso, a avaliação foi feita, a página dá um refresh automático e agora não temos nenhuma avaliação pendente. Veja, nós temos, já foi feita a avaliação para 2 técnicos, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou fazer um acesso via smartphone, tá? Eu vou emparelhar meu smartphone aqui, tá? E vou fazer uma avaliação via smartphone, um atendimento via smartphone para a gente ver que também está funcionando, tá? Então eu estou logado aqui na minha conta do técnico César, eu vou clicar aqui em minhas OS. Olha só, temos o quê? A outra OS pendente, tá? Então aqui no smartphone eu vou clicar em atender, tá? Vou pegar o produto teste 1, vou falar que foi usado uma quantidade, vou salvar, pronto. Ok, certo? Vou vir aqui, vou colocar uma informação, eu estou atendendo pelo smartphone. Vou salvar, ok. Ok, próximo passo. Agora eu vou fazer o quê? Solicitar a assinatura do cliente. Vamos solicitar a assinatura para o cliente. Ok, o cliente leu, ele concordou com tudo, então ele clicou em assinar. Pronto, tá aqui. O cliente vai assinar. Pronto, e ele vai clicar em fechar, salvar e fechar. Pronto, a OS foi finalizada com sucesso. Então, vamos ver o que aconteceu. Para uma OS finalizada pelo smartphone, se eu voltar aqui em pós-vendas, em avaliações pendentes, veja só, e também está aqui, ou seja, quando o técnico fecha uma avaliação lá no cliente, cria também a sua necessidade de avaliação. E segue o mesmo exemplo. Quem atendeu pelo smartphone foi o César. Mas foi ele mesmo? Quer trocar? Não quer mandar a avaliação para outra? Vou trocar, não é o César. Eu vou trocar, foi o João Adriano. Ele estava sozinho? Não. Ele estava com... Vamos colocar que ele estava aqui com o João Adriano. Pronto. E qual que é a avaliação dele? Eu vou deixar bom para tudo, por exemplo. E vou clicar em salvar. Confirmar. Confirmei. Então aqui não temos nenhuma avaliação pendente. Então já entendemos o que aqui? Que quando uma OS é finalizada pelo sistema web ou pelo técnico local, cria uma necessidade de avaliação, tá? Irreversível, intransferível. Certo? Então vamos agora listar as avaliações enviadas, tá? Já entendemos como que cria a necessidade de avaliar. Para fazer isso, vem aqui ó, em avaliações enviadas. Aqui o que ele vai mostrar? Por padrão, ele vai trazer a avaliação dos últimos 60 dias. Ele vai trazer aqui. Sempre ele traz os últimos 60 dias na tela. Tá? E ele deixa você fazer uma consulta aqui. Tá? Então eu posso consultar um ou todos os técnicos, o período inicial e o período final. Então aqui eu posso colocar a data que eu quiser. Tá? E clicar em buscar. Tá? Então o que ele traz nessa lista? Ele traz o nome da empresa, da OS, a data de execução. Ele traz quem é o técnico e qual que é a avaliação. Ele traz uma lista de toda a avaliação enviada para o banco de dados. Tá? E ele separa. Tá? Se nessa última obra foi o César e foi o João Adriano, veja, ele criou uma linha para cada um. Tá? O sistema já tem essa organização. Quando eu informo 2 técnicos, ele cria 2 avaliações separadas. Tá? Então ele me traz essa lista. Então, a pesquisa que eu tiver aqui em cima, ele me traz a lista. Tá? Certo? E embaixo dessa lista, ele me traz aqui os dados, as dados em porcentagem aqui. Beleza? Então vamos ver como que está essa informação aqui embaixo da lista. Vou ampliar aqui, fica mais fácil de ver. Olha só, dentro do período que eu fiz a minha consulta, o Alessandro, técnico, ele tem aqui ele tem aqui avaliação, 1 regular, 1 ruim, 2 bom e 8 excelente. Tá? Então ele tem aqui
8,33% de regular, 8,33% de ruim, ele tem 16,67% de avaliação nesse período, lógico, boas, e tem 66,67% de avaliações excelente, tá? Então, como aqui em cima a minha pesquisa estava todos os técnicos, dentro do período que eu selecionei, ele me traz todos os técnicos. Então, tem aqui o Alessandro, o técnico César, o João Adriani, o Odenil, tá? O Raisson, Rosenildo, Vassicrei. Todos os técnicos que estão ativos, ele traz avaliação. Por que ativo? Porque se não quer que um técnico apareça como opção de seleção na hora que for avaliar, e não quer que ele apareça aqui, tem que ir lá editar o seu colaborador e colocar ele como inativo. O que é ativo? É um funcionário que já entrou na empresa e foi mandado embora. Tá? Então, o técnico que é mandado embora, não exclui do banco de dados. Deixa lá onde você pode precisar. Vai lá e coloca ele como inativo. Colocou ele como inativo, ele para de participar dessas automações, mas ele continua guardado no seu banco de dados. Então, tá ativo, ele tem que estar aparecendo. Tá? Então, veja só, aqui eu tenho isso. Então, aqui ele me traz detalhadamente uma lista para você fazer apresentação, fazer reunião, uma lista de toda a avaliação, né? Quem é o técnico, a nota que recebeu, né? E aqui embaixo ele me traz os dados. Esses dados é muito importante, tá? Porque ele, além de trazer a quantidade, vamos ver como que tá o João Adriano aqui, ó. Veja só, ele tem 7 bom, 87% da avaliação dele é boa, e ele tem uma ruim, 12,50% é ruim. Assim tá a vida do João neste período, tá? Então, o que você entende com isso? Que você escolhe um ou todos os técnicos, período inicial e período final. Por exemplo, eu vou deixar todos e vou colocar que eu quero a avaliação de hoje até hoje. E vou buscar. Ou seja, só o meu exemplo de hoje, tá? Então, veja só. Hoje é aqui, ó. Hoje é um domingo, dia 23, né? Então, como que tá a avaliação hoje? Tá, hoje nós temos as 4 avaliações. Isso tá certo, porque eu fechei 2 OS e cada um eu informei 2 técnicos, tá? Então, olha como que tá a avaliação desse período que eu coloquei para todos os técnicos. Está aqui, 4 avaliações só hoje. Quem recebeu a avaliação hoje? Hoje recebeu só o Alessandro, o César e o João, porque o resto eu não fiz exemplos hoje, né? Ah, eu quero ver só o técnico João, eu quero ver só o técnico Alessandro. De ontem para cá, eu vou colocar do dia 20, que eu comecei a fazer o teste, né? Eu tô desde o dia 20 testando até o dia 23. Só o Alessandro. Vamos buscar. Aí já muda a situação. Veja, eu tenho só as 3 avaliações do Alessandro e aqui embaixo eu trouxe só o resultado dele. Por quê? Se eu fiz a pesquisa e eu falei eu quero ver só do Alessandro, ele mostra só do Alessandro e ele oculta o resto das informações aqui das porcentagens aqui abaixo. Então, nesse período, o Alessandro ele tem 66% de excelente, ele tem 16% de bom, 8% ruim, 8% regular, tá? Isso tudo você gera relatório. Então, para toda a pesquisa em tela, o que você tem na tela é o que você imprime. Então, se eu clicar em imprimir esse relatório, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho aqui esse relatório, tá? Então, como que está o relatório? Está aqui, ó. O cabeçalho, pós-vendas do período de 20 a de 23, está aqui. As avaliações de quem? Está aqui, ó. Alessandro, está aqui, né? E aqui os dados em porcentagem dele. Vamos fechar e vamos fechar. Então, isso ficou muito dinâmico. Eu vou deixar todos aqui, vou colocar do dia 20 até de 23, vamos clicar em consultar. Ó, fiz a consulta, carreguei minha tela, agora sim, veja, eu carreguei minha tela, né, dia 20 até hoje com todos os técnicos, agora que minha tela está carregada, eu posso imprimir. Imprimir agora esse resultado. Vamos ver o que tem nesse resultado aqui. Nesse resultado aqui, veja só, eu tenho um pós-venda do dia 20 a de 23 aqui no topo, e eu tenho todas as avaliações aqui, todas elas, a lista com todas elas, e eu tenho aqui, tá, um relatório aqui de todos os técnicos. Por quê? Eu informei que era todos. Tá certo? Esse relatório, ele é um relatório analítico. Por quê? Porque ele entra em detalhes, tá? Ele não é um relatório sintético, ele é um relatório analítico, porque ele declara tudo, ele detalha tudo. Ele mostra cada avaliação realizada, tá? Cada avaliação realizada. Aqui ele mostra a soma de tudo, dentro do período que eu selecionei, e ele te dá aqui a porcentagem entre cada elas, né? E qual que é a lógica que ele usa? Ele pega, dentro do que você selecionou de período, ele pega todas as variações, soma e acha a porcentagem de cada um deles, tá?
Então eu acho que isso atende, tá? Com isso você vai conseguir ver qual que é a avaliação de cada técnico, você vai conseguir fazer a contagem, trabalhar com porcentagem, tá? Aí você pode usar uma lógica na sua empresa, que é a partir de X%, tá? Ou seja, dentro do mês, se você tiver acima de, você tem que ter acima de, o mínimo seu tem que ser tantos, quer dizer, o máximo tem que ser tantos por cento de regular ou ruim. Então essa aí é uma regra interna de cada empresa, tá bom? Mas o sistema de avaliação já está finalizado, tá? E entenda que, se você vir aqui em avaliações pendentes, você não tem botão para excluir nem para editar, porque a avaliação ela tem que ser reversível, ela só tem que entrar no banco de dados. É por isso que quando você vai analisar a pergunta, você tem certeza? É irreversível. Então a pessoa não vai conseguir avaliar sem querer, porque ela tem que confirmar, ela não vai clicar e salvar sem perceber, tá bom? Então ficou dessa forma. Então a partir aqui de hoje, que é dia 23, toda OS fechada pelo smartphone ou pelo sistema vira uma necessidade de avaliação. E depois, se você vir aqui em enviadas, você consulta todos e coloca a data. Eu quero do dia 1º do 5 a 30 do 5. Pronto, gerou teu relatório, imprime, faz tua reunião, apresente, tá? Então dessa forma ficou bem dinâmico, tá bom? Então o módulo está finalizado, tá? Eu vou limpar esse banco de dados aqui para não entregar com essas informações aqui de teste, tá bom? E não vai ter nenhuma avaliação pendente, nenhuma avaliada. Ou seja, na próxima OS finalizada, ela aparece aqui a necessidade de avaliação. Até mais.